Olá, turminha do segundo ano! Estamos de volta com a nossa aula de matemática. Hoje nós iremos trabalhar centenas exatas, identificar quantos algarismos, centenas possuem, e como elas são formadas, utilizando aí o material dourado. Então, vamos lá iniciar a nossa aula? Então, turminha, observem que aqui eu tenho uma barrinha, uma placa, aliás. Tem uma placa onde eu tenho 100 cubinhos, ou 100 unidades de cubinhos. Tenho 10 barrinhas, formando aí essa placa. E tenho aí uma placa completa, ou seja, eu tenho 100 unidades, Tenho 10 dezenas ou uma centena, tá? Então, aqui eu tenho 100, certo? Como que eu escrevo 100? Aqui está a nomenclatura correta, certo? Desse número. Então, é dessa forma que eu escrevo o número 100, com a letra C, tá? E como é que eu represento aí esse valor no quadro, das unidades, dezenas e centenas? Observe, galerinha, que esse valor, ele possui 3 algarismos, tá? Então, os algarismos vão ficar exatamente nas casas às quais eles pertencem. Aonde? O zero, primeiro zero é a unidade, o segundo zero representa aí as dezenas e o número 1 representa as centenas, totalizando aí a quantidade de 100, tá certo? Enquanto que nesse próximo exemplo aqui eu tenho duas placas de 100 cubinhos, Então, se eu tenho duas, eu tenho a mesma coisa que 20 dezenas ou, duas centenas, que dá o total, galerinha, de 200. 200 aqui representado aí pelas duas placas, tá? 200 eu escrevo dessa forma, utilizando o Z. Prestem atenção na nomenclatura do número, tá? Para que vocês não errem na hora de estar escrevendo esse número, tá bom? E eu represento ele no quadro aí das ordens, das unidades, dezenas e centenas, dessa forma. Olha só. O primeiro zero vai representar as unidades, o segundo zero irá representar as dezenas e o 2 representa aí as centenas, que está representado também por as duas placas, tá? Onde cada plaquinha possui 100 unidades, tá bom? Vamos continuar. Observe esse próximo exemplo aqui. Eu tenho, já 1, 2, 3 placas. 3 placas com cada uma tendo 100 unidades. Então, eu tenho 3 plaquinhas de 100 unidades, Tenho equivalente aí a 30 barrinhas, Se eu fosse separar aí as barrinhas, que seria nessa parte aqui, ó, seria 30 barrinhas ou 300 unidades. Então, aqui eu tenho o valor, total de 300. 300, eu escrevo a nomenclatura, está aqui abaixo, verifiquem. E aqui, está o número escrito, tá? E aqui está a nomenclatura dele, 300. E como eu represento ele aí no quadro de ordens? Observe. Eu tenho aí o zero, que vai representar as unidades. Eu tenho o segundo zero, que vai representar as dezenas. E eu tenho o número 3, que representa aí as centenas, tá bom? Enquanto, galerinha, que nesse próximo aqui eu já tenho quatro placas. Cada placa dessa possui também a mesma quantidade. Cada placa 100 unidades. Se eu tenho 4, eu vou ter 400 unidades. Observe aí a nomenclatura de 400. A gente escreve junto. Observe que também é escrito com C. Observe a forma correta de escrever. E no quadro das ordens, observe que eu escrevo,
eu coloco o 0 aí nas unidades, o segundo 0 nas dezenas e o 4 nas centenas, tá? Vamos aí para o próximo. Nesse aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 centenas, ou seja, o valor de 500. Observe aí como se escreve 500. Observe a nomenclatura. Veja que 500 também é formado por 3 algarismos, né? Onde eu tenho unidade, dezena e centena. E é menor do que 1000, tá? Então, a forma de escrever é dessa forma, né? O número 500, tá? Eu tenho aí. E no quadro das ordens, o primeiro 0 vai representar as unidades, o segundo 0 as dezenas e o 5 as centenas. E nesse próximo eu tenho aí, ó, 6 plaquinhas que representam 6 centenas, ou seja, 600. E é dessa forma que eu escrevo 600, tá bom? Preste atenção na nomenclatura novamente. E no quadro das ordens aí, eu faço a mesma representação. O 0 é unidade, o 0, segundo 0 aí, dezena, e o 6 representa as centenas. Vamos agora para essas plaquinhas aqui. Eu tenho já 7 plaquinhas aqui, ou seja, 7 centenas, não é isso? Então, 700. O valor 700 aí representado, a nomenclatura dos 700 aí abaixo para vocês identificarem. E olha só no quadro das ordens. Primeiro 0, unidades, né? Segundo 0, dezenas. E o 7, as centenas. Vamos para o próximo, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plaquinhas de 100, ou seja, 800. Aqui a nomenclatura de 800 e ele aí no quadro das ordens também, né? Representando aí o 0 unidade, primeiro 0, segundo 0 são as dezenas e o 8 representa aí as centenas, né? Que são 8 centenas, né? Ou seja, 800. E aí eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 centenas, ou seja, 900. Observe a nomenclatura de 900, tá? E ele aí no quadro das ordens, olha só. É o 0 unidade, o outro 0 dezena e o 9 representa aí as centenas, tá certo? Então é isso, turminha. Todos devem ficar atentos também a um detalhe, tá? Todos esses números, eles iniciam com um número diferente de 0. Vocês observaram? E aí, eles são seguidos sempre de 2 zeros. Todos, excepcionalmente todos, vocês observam que eles começam com um número diferente de 0 e logo após esse número vem 2 zeros. Portanto, ele possui, ó, 3 algarismos, só para relembrar. E todos os valores são menores do que 1000, que possui aí já 4 algarismos, né? O número 1000. Então, eu deixo como sugestão para vocês também essa atividade online abaixo, tá? Trabalhando centenas exatas. Espero que vocês participem e se divirtam bastante na atividade. Aprendam também, que é muito importante, né? E a gente fica por aqui. Encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e um grande abraço apertado para vocês.